essa diga. Quando a gente está nessa idade, a gente não tem a noção, nós não temos a noção do perigo, né, ainda. Isso é até bom uma parte, né? Depois vem a responsabilidade, aí a gente tem medo das consequências e tudo mais. Agora, nessa idade, você só tem um pouquinho de medo do pai e da mãe, né? Mais nada. Mas eu odeio ter responsabilidade. Moacir, eu posso pegar meu soro, porque eu já tô ruim da respiração. Então, eu vou lá buscar pra mim não ter dificuldade. Tá bom, pode ir. Vai lá. Pessoal, Ô, professor, bom dia. Bom dia. Iago. É o Iago. Tudo bem, Iago? Tudo. Eu entrei um pouquinho atrasado porque acabou a energia aqui na minha casa e eu tive que correr. Não tem problema. Inclusive, eu não comecei o conteúdo, vou começar agora. Você não está atrasado, não. Pode ficar tranquilo, tá? Pessoal, é o seguinte... Inclusive, a gente tá falando de como é bom tomar banho de chuva. A gente tava falando só jogando conversa fora, Iago, até agora. Pessoal, seguinte... entendi, tá bom. É o seguinte, eu dei uma olhadinha lá na nota de vocês, no provão que vocês fizeram, né? Foi satisfatório, tá, pessoal? Vocês estão de parabéns. Poderia ser um pouco melhor, mas foi satisfatório. Eu achei legal a nota. Mentirosa. Então, vamos seguir assim, né? Já que tá certo, né? O que vocês acharam das questões de história? Acharam que estava difícil? Estava tranquilo? Não, estava tranquilinha. Google, Braille, aqui, ó. Marcela, tu não começa, tu não mente, não. Pessoal, hoje a gente está falando no capítulo 10, nós estamos falando de escravidão, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho o que a gente falou sobre esse capítulo. A gente falou sobre os povos antigos, né? As primeiras civilizações, que a escravidão, uma das principais características, né, é que quando a gente fala de escravidão, remete sempre aos africanos, né? E principalmente nas grandes colonizações, né, que houveram, e que o negro escravo ele foi trazido principalmente aqui para as colônias, né, na América, dos países europeus, para trabalhar em trabalho forçado. Mas a gente aprendeu que não remete só a isso, né? Nós tivemos outros processos de escravidão, né, nas primeiras civilizações, né, na Grécia Antiga, no Egito, Roma Antiga, onde os povos que ganhavam conflitos, né, quando tinha um grande conflito, o povo a civilização que perdia esse conflito era escravizada, né? Então a escravidão ela vem já dos tempos antigos, né? Antes de Cristo, né? Na Idade Antiga, tá bom? E hoje, ou desde a aula passada, nós estamos falando da escravidão africana, tá? Nós falamos na semana passada um pouquinho da escravidão no eixo do Atlântico, tá? Que a gente pode colocar Guiné, né? Angola, tá? Que foi de onde vieram os escravos, né? Que compõem, né? A população brasileira hoje em dia, né? Inclusive a nossa cultura, né? Miscigenada historicamente tem muito da cultura africana, né? E Benin, Daomé, já tinha, né? São membros, né? São descendentes, né? Ou a nossa cultura, o nosso povo, né? Que é miscigenado, descendente desses países aí, né? Da África, tá bom? E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de opressão e resistência, né? O que vem a ser isso, né? O que foi isso daí, né? O processo de repressão, de resistência, né? Desses povos que foram escravizados. Vou fazer uma pergunta para vocês. Gostaria que vocês
participassem um pouquinho, né? Que esse é um tema bacana, um tema legal, né? Embora seja, eu considero um tema muito triste, tá? Da gente lidar, da gente lembrar, né? Porque assim, seres humanos foram forçados a trabalhos, né? Foram escravizados, foram mortos, muitos, milhares, tá? Dentro aqui do continente americano, dentro do nosso país, não vamos falar muito sobre isso hoje, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, gostaria da interação hoje de vocês, tá? Vocês acham que como que foi esse processo de escravidão? O indígena que existia aqui, ele participou, ele foi escravizado pelo europeu? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Do que vocês já sabem, do que vocês já ouviram, já leram, já viram na televisão, enfim. Gostaria da interação de vocês hoje. Professor, eu acho que eles foram escravizados pelos europeus. Os indígenas que moravam aqui? Sim. Sim? Quem mais? Hã? Porque pelo que a gente... Qual a página? Ó, Qual é a pergunta mesmo? Tá na página 222. Página 222. Escravidão, opressão e resistência. Nós vamos entender o que seriam essas palavras, né? É importante, né, pessoal? Antes da gente entrar num tema, num conteúdo, a gente entender o significado do que isso daí está falando, né? O que isso daí está dizendo, né? No caso aqui, ó, escravidão, opressão e resistências, tá? Então, falando de quem foi, né, o escravizado, vamos retomar um pouquinho, vamos entender um pouquinho esse processo, lembrando, os portugueses e os espanhóis, né, na sua maioria, quem colonizou aqui o continente americano, né, lembra lá, na América do Norte, os ingleses, né, e no Brasil, tá, Portugal, e o resto da América Latina, praticamente toda, os espanhóis, tá? Então, a gente já viu sobre isso nos capítulos anteriores, que é o mercantilismo, né? O que é o mercantilismo? Nada mais, nada menos que o capitalismo, né? O início do capitalismo, né? Nos tempos modernos, né? O que é o capitalismo? Obtenção de lucro, poder, né? E isso daí, pessoal, obrigou esses países, esses estados, né, que estavam se formando, a se aventurarem no mar, né? Lembrando, eles vieram procurar mais precisamente especiarias, né? Então a gente já sabe, né? Eles foram tentar um caminho para as Índias, que é onde vinham as especiarias, né? Acabaram chegando aqui na América, tá? A América espanhola, pessoal, foi a que eles encontraram mais facilmente o que eles procuravam, que eram metais preciosos. Não encontraram as especiarias, mas encontraram metais preciosos, que era a base do mercantilismo, tá? Que o mercantilismo a gente associa com o capitalismo, né? A forma de capitalismo, né? De obtenção de riqueza, né? Obtenção de lucro, obtenção de riqueza. Então, eles aqui na América Espanhola, eles encontraram os metais preciosos, né? Porque os povos pré-colombianos, né? Os incas, os maias, os astecas, eles já tinham acesso a esses metais, tá? Aqui para eles não tinham tanto valor, mas para os europeus, né, era a base da sua economia lá, né? A moeda de troca por mercadorias, enfim, era os metais, né? Mais precisamente o ouro e a prata. E no Brasil, pessoal, aqui no Brasil, eles não encontraram facilmente metais preciosos. O primeiro produto que eles encontraram aqui foi o pau-brasil, tá? Que nesse processo demandava uma mão de obra, tá? Para carregar as toras de madeira do meio da mata até o litoral, tá? Para onde ia ser embarcado e ia ser levado para
Portugal, tá? Mas, e aonde que entram os escravos nessa daí? Pessoal, lembra bem, os portugueses eram poucos e eles não queriam fazer esse serviço pesado. Então, no início, eles faziam meio que uma barganha com os indígenas que moravam aqui, tá? Então, eles entregavam, né, vários produtos como machado, pente, espelho, objetos pontiagudos, facas, facões, enfim, essas quinquilharias que os indígenas, lembrando, não tinham, né? Não tinham acesso a esses objetos, tá? Aqui, e iam ser de muito utilidade para os indígenas. Então, eram meio que uma troca. Ó, vocês carregam para mim, derrubam para mim as toras de pau-brasil, tá? E me ajudam a carregar esse pau-brasil até a margem, né? Até aqui o litoral, tá? E em troca eu disponho, né? Coloco na disponibilidade esses produtos, tá? Beleza, isso daí foi no início da colonização aqui, né? Que Portugal chegou aqui. Posteriormente, os indígenas foram, sim, escravizados, tá? Inclusive, tem alguns autores, né, portugueses da época que colocavam o povo indígena que morava aqui como preguiçoso, enfim, não gostava muito de trabalhar. Isso, pessoal, assim, é uma coisa muito interessante da gente perceber, porque o que vocês acham? Vocês acham que o indígena era preguiçoso? Ele não gostava de trabalhar? O que vocês acham, na opinião de vocês? Acho que não. Não, né? Exatamente. Não eram preguiçosos. Pessoal, ó, vejam bem. Fazia parte do costume do indígena. Eles moravam aqui, então eles viviam para sua subsistência. O que é isso? Eles plantavam o suficiente para a sua família, né? Comer. E como que era a sociedade dos indígenas que moravam aqui, mais precisamente no Brasil? As mulheres participavam da agricultura, ou as mulheres plantavam e colhiam, os homens caçavam e também tinha aquela prática de guerra, né? Eram os guerreiros, né? Quando outras tribos queriam invadir, enfim. Então as mulheres plantavam, né? E os homens caçavam. E eles viviam assim. Era a forma de vida dos indígenas. Não é que eles, o português, né, o homem, o europeu vinha para cá e forçava ele a trabalhar. Não era do feitio dele, não estava dentro da sua cultura. Então, também não era preguiça, porque eles não estavam acostumados a esse tipo de processos, tá? Então, praticamente não deu certo, tá? Qual outro motivo também que não deu certo o indígena a ser escravizado? Lembrando, os jesuítas, né, vieram para cá para disseminar, né, para espalhar, né, a religião católica, tá? Lembrando que estava surgindo o islamismo, né, e o europeu, né, a igreja católica, né, que tinha sua base na Europa, eles tiveram meio assim, uma ameaça. Então eles foram para outras partes para trazer, né, a religião, o catolicismo, enfim. E isso daí também foi um dos motivos, né, de não posteriormente o europeu perceber que o indígena ele não era um povo que deveria ser escravizado, tá? Então, pessoal, aqui na página 222, eu vou ler aqui uma parte para vocês. Quem tiver com o livro, acompanha, tá? Que é importante, tá bom? Escravidão e opressão. Primeiro, vamos entender o que essas palavras estão dizendo. Opressão e resistências. Opressão, o que é um povo oprimido? É um povo, ele está sendo obrigado a fazer uma coisa, tá? Com risco de sofrer penalizações com isso, tá?
quais que eram as penalizações, castigos muito severos e até mesmo a morte. Então, isso é opressão, é o medo de você não fazer aquilo que você acha que está certo e fazer uma coisa forçada, tá? E era isso que a escravidão, nessa época, ela fazia, né? Ela oprimia essas pessoas, principalmente depois os africanos, né? A população africana que vinha para cá, tá? Eles eram capturados e viviam em condições subhumanas, porque eles viviam oprimidos, eles eram obrigados a, se não fizerem, se não servissem, né? Se não fossem escravizados, a sofrerem penalizações ou até mesmo a morte. Então eles viviam oprimidos, eles tinham um medo excessivo de sofrer as penalizações, então eles eram oprimidos. E resistências são aquelas pessoas que não se conformavam com isso, tá? Com essa forma, com a escravidão, e eles e tinham várias formas de resistência. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, tem uma coisa que as mulheres, né, tinham abortos, né? Elas não queriam que os seus filhos fossem escravos. Então, essa é uma forma de resistência, o aborto, né? Outra forma, o negro ele se rebelava, tá? O indígena também se rebelou, e isso custava muitas vezes a morte deles, mas se rebelava contra aquilo que eles não achavam certo, né? Uma condição de vida subhumana e você tendo que fazer um trabalho forçado e não ganha nada por isso, né? Então, essa era também uma forma de resistência. Outra coisa importante também, que é um fato importante na história, né, da escravidão, principalmente aqui no nosso país, são os chamados quilombos. Vocês já ouviram falar nos quilombos? Já. Já, Não, né? eu acho. Hã? Eu me lembro, não. Não? Iago, né? Iago falou que não? Então vamos lá, Iago. Ó, o quilombo mais... Eu falei que já. Não, você... ele falou que já, eu falei que não. Ah, tá bom. Desculpa aí pelo engano. Ó, então vamos entender isso daí. O quilombo mais famoso que existiu aqui no nosso país foi o quilombo dos Palmares. Então vamos entender o que é isso. Então, pessoal, o que acontecia? Os negros, né, que viviam oprimidos, né, que viviam presos, né, eles trabalhavam nas lavouras. Lembrando, quando foi implementado, né, aquela questão das plantations, né, que eram aquelas grandes plantações, né, lembrando, o produto depois do pau-brasil foi a cana, né, os engenhos de cana-de-açúcar, né, a cana era transformada em açúcar, isso daí demandava uma grande mão de obra, e os escravos vinham para trabalhar nessas lavouras de cana-de-açúcar, tá? E aí, o que acontecia? Eles viviam presos em lugares chamados senzalas, tá? Então, eles trabalhavam de dia, eram forçados ao trabalho. À noite, eles ficavam nessas senzalas, tá? Acorrentados, na maioria das vezes. Eles não podiam ter suas manifestações culturais, como os seus cultos religiosos, tá? Eles eram proibidos, tá? E muitas vezes eles se rebelavam e tinham essas resistências e muitos deles fugiam, tá? Existia uma coisa, pessoal, uma cultura que hoje em dia vocês conhecem, que é a capoeira. A capoeira, existiam muitos negros que tinham essa cultura, né? Que era meio que uma luta, tá? Existiam vários golpes, enfim, era um diferencial que faziam com que alguns negros, uma grande parte, né, desses negros se rebelassem e fugissem. E para onde eles iam? Para os chamados quilombos, tá? Que na língua africana, o que significa isso? Um lugar específico onde eles eram treinados e tinham meio que uma prática militar, né? Eles já estavam preparados para se o homem, né, o dono desses escravos fossem tentar resgatar,
alguma técnica, uma prática de luta, de confronto, tá? Então, o quilombo mais famoso que a gente conhece na história aqui no Brasil foi o quilombo dos Palmares, tá? Aonde que se encontrava esse quilombo? Esse quilombo, pessoal, quilombo dos Palmares, ele ficava na chamada capitania de Pernambuco, tá? Onde foi montada, né, uma das capitanias hereditárias aqui no Brasil, né? Capitania de Pernambuco. E como que era esses quilombos? Esses quilombos geralmente eram lugares inóspitos. O que seria isso? De difícil acesso, tá? Então, os negros, eles não iam fazer um quilombo onde seria fácil de ser encontrado. Então, onde existiam serras, tá? Que era difícil acesso, tá? Mata muito fechada. E o quilombo dos Palmares foi na capitania de Pernambuco, no estado de Alagoas, tá? Numa mata muito fechada, na região de mata. Esse quilombo ele se estabeleceu aí, tá? Inclusive, esse quilombo ele foi no século XIX descoberto, tá? Se não me engano, 1800. Depois eu trago a data mais precisa, tá, para vocês. Ele foi descoberto e foi destruído, tá, esse quilombo. E o líder desse quilombo, tá, era Zumbi, tá? Inclusive levou o nome aí na história, né, Zumbi dos Palmares, tá bom? Então, eu só queria, antes da gente continuar falando aqui da escravidão aqui do Brasil, aqui mais precisamente no Brasil, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, o maior número de escravos na América, né, no continente americano, foi no Brasil, tá? Mais precisamente, aqui no Brasil, 5 milhões de escravos vindos da África, tá? Vocês lembram como que esses escravos vinham para cá, pessoal? Eu falei sobre isso no processo de diáspora africana, tá? Vocês lembram? Vamos retomar um pouquinho isso daí. Vocês lembram como que eles vieram para cá? Quem lembra aí? Quando eu falei de diáspora... Em navio negreiro? Oi? Isso, vinha no navio negreiro. Mas como que eles vinham? Lembram daquele processo que tinham as tribos africanas? Elas viviam em guerra, em conflitos internos. Então, quando uma tribo ele ganhava a guerra de uma outra tribo, essa outra tribo escravizava essas pessoas. E eram trocados por metais preciosos com quem? Principalmente com os portugueses, tá? E espanhóis, né, que estavam implementando aqui as plantations, tá? E aí eles vinham para cá em navios, tá? E eles estavam, quando os portugueses, né, espanhóis perceberam que a população indígena não ia adiantar escravizar, não ia dar muito lucro para eles, tá? Porque é uma forma, os indígenas, pessoal, pensa bem, eles estavam no seu território, então eles conheciam melhor aqui o território, né, onde eles viviam. Então era mais fácil esse processo de resistência, tá? Embora eles fossem também oprimidos e escravizados uma boa parte desse tempo, tá? Na América Espanhola morreu muito escravos e também muitos indígenas, né? População indígena. E também, pessoal, muitos morriam em contato com o europeu por conta das doenças, né? Que acometiam, né? A gente até falou sobre isso, né? A varíola, o sarampo, tá? Ou até mesmo uma gripe. Porque pensa bem, eles não tinham contato com mais ninguém, então não tinha doenças aqui, né? Quando os europeus vieram para cá, os indígenas morriam até de gripe, de uma gripe, né? De um resfriado. Mas também doenças mais importantes, como a varíola, né? Que não tinha cura nessa época, o sarampo, não tinha vacina, enfim. Então, dizimava muito, muito indígenas, tá? Outra coisa, pessoal... aqui, ó, na página 222, o comércio, né, africano dos escravos era muito lucrativo, fazia parte do mercantilismo, tá? Do acúmulo de riqueza. Eles
iam lá, trocavam, compravam esses escravos daquelas tribos, né, que guerreavam, tá? Então, o próprio africano ajudou a escravizar o seu povo, tá? Com esses conflitos internos que existiam. Aí eles vinham para cá, tá? E eles eram negociados, tá? Negociados nos portos, no litoral, ao longo do litoral da América, tá? Do continente americano, que estavam sendo colonizados, tá? Para trabalhar nas plantações, também na mineração, tá? Lembrando, a América Central era um porto muito importante, assim, onde tinham muitas plantations, tá? Ao longo da América Central, né? Onde tem hoje o Haiti, República Dominicana, a Jamaica, tá? Então, tiveram muitos descendentes, existem, né? Muitos descendentes de escravos, né? Ao longo aqui também da América do Sul, né? Como no Equador, na Colômbia, né? Uma pequena parte aqui na Argentina, tá? Mas também tivemos escravos, né? Africanos também nessa região. Mas lembra sempre disso, isso é muito importante de vocês entenderem. O Brasil foi o principal país, tá? Onde vinham os escravos, tá? Quase 5 milhões de escravos vindos da África vieram aqui para o Brasil, tá? Nos Estados Unidos também, veio também um grande contingente, no Canadá também, tá? De escravos. Aí já era a parte da Inglaterra, né? Que também tinham algumas plantations, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, de algodão, tá? Então, nessa parte também da América existiam muitos escravos. Pessoal, para vocês terem uma ideia, vou fazer outra pergunta para vocês. Vamos ver o que vocês acham. Quanto tempo vocês acham que durava quando o escravo chegava aqui? Quanto tempo vocês acham que ele tinha de vida, tá? A longevidade deles. Quanto tempo eles duravam um escravo aqui? O cara chegou aqui hoje. Quando eles chegavam lá, né? Uns 17 Eu anos? acho. Eu acho que uns 6 anos. 6? Quem falou 6? Acho que uns 5. Acho que uns 17. Eu falei 6. Matheus falou 17. Acho que entre 6 e 10, sei lá. Quem falou isso daí? 6 e 10? 6 a 10, sei lá. Olha, muito bem, muito bem. Todos foram muito bem. Todos foram muito bem. Por quê? Porque vocês... porque às vezes, pessoal, quando o professor faz uma pergunta dessa, é importante porque eu já dei alguns dados para vocês aqui. Eu já falei da opressão, tá? Que eles sofreram, do que eles passavam para serem escravizados, tá? Dos castigos, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, um negro, né, que tinha uma desobediência, era por lei, ele tinha uma quantidade de chibatadas que ele tomava, tá? Fora apanhava ou ficava lá na lavoura, no sol, trabalhando, enfim, carregava peso, enfim. Então, quem falou de 6 a 10 está perfeito, mas vocês todos aí, quem falou 17 também, foi bem. O negro, ele não durava mais do que 10 anos aqui, tá? Trabalhando nesse processo de escravidão, tá? Durava isso mesmo, era de 6 a 10 anos. Parece que quem falou isso daí leu. Mas é isso mesmo, pessoal, tempo de duração. Porque era uma... Oi. Eles não viviam muito nem quando não tinha escravidão. Escravidão, buguei agora. Escravidão, né? Escravidão lá na... Então, hoje em dia a longevidade, né, de todos os países do mundo, a menor é na África, pessoal. Até hoje, é o reflexo do processo de escravidão que aconteceu no continente africano, principalmente na África subsaariana. Vocês vão aprender isso ao longo aí do tempo. Vocês estão no 7º ano ainda. A partir do 8º ano, vocês vão começar a se aprofundar nesses assuntos, nesses temas. Principalmente geografia e história, tá? Então,
continente africano, o cidadão, né, a população vive 45 anos, tá? É o limite de idade, né, que o cidadão que mora na África, principalmente subsaariana, ela vive hoje em dia. Então é um povo muito sofrido até hoje. Eu sinto assim uma pena muito grande assim do que aconteceu com a África ao longo dos tempos, tá? Foi um povo muito oprimido, enfim, muito sofrido, e até hoje tem reflexos disso na sua população hoje em dia, tá? Então, pessoal, retomando aqui o que a gente estava falando, muito bem, vocês estão de parabéns. Isso mostra que vocês estão prestando atenção na aula, tá? E vocês pensaram assim, não, o professor falou que eles foram muito oprimidos, né? Sofreram muito, foram obrigados a se escravizar. Então, consequentemente, eles não duravam muito tempo mesmo. Oi, Giovana? Eles, tipo assim, qual foi o melhor tempo que eles viveram? Tipo, eles podiam viver meses assim somente ou Não, então, o negro, quando ele chegava aqui, geralmente, pessoal, só no trajeto de navio, porque eles vinham acorrentados em porões de navio, na condição subhumana, pensa bem, eles não saíam nem para fazer as necessidades. E vocês sabem, de onde vêm as doenças que acometem até hoje nós, né? Fazendo uma alusão rápida aqui, as pessoas que vivem em condições hoje em dia que não tem esgoto, que tem esgoto a céu aberto, né? As nossas fezes, a urina, enfim, os excrementos é onde vêm as doenças. E os negros nessa época eles não tinham nem onde fazer as necessidades, eles faziam ali mesmo. Então eles pegavam doença ali, muitos morriam, muitos ficavam mortos junto com os vivos. Porque as pessoas que traziam, os europeus que traziam essas pessoas no navio, ficavam com medo, às vezes, deles se rebelarem ali mesmo no navio e atacar, enfim. E muitos morriam, ficavam ali, depois eram jogados ao mar, muitos nem chegavam aqui. Os que chegavam em condições muito magros, porque não comiam direito, tá? Então, eram assim. E aí, chegavam aqui, melhorava um pouquinho, né, davam comida para eles, enfim, eles ficavam um pouquinho fortes, aí eles iam para esses trabalhos forçados, tá? Alguns se rebelavam, tá? E uma forma de resistência também, isso daí é muito importante, eu não falei, mas, por exemplo, muitos escravos, eles ficavam, que hoje a gente tem uma doença chamada depressão, em processo de depressão, pessoal. Não falavam, não comiam, tá? E ficavam entregues à morte. Por quê? Eles não se conformavam com a condição que eles tinham, né? Oi, fala, Gustavo. Professor, então uma certeza que eu tenho nessa vida é que eu não tenho depressão, porque eu não paro de comer. Essa é a única certeza que eu tenho. Então, eu não tenho depressão. Não, mas isso daí pode ser assim, pode ser melhorado, né? E outra, quando você pegar uma idade maior, né? Você não vai ter tempo muito de comer, porque você vai trabalhar, você vai estudar, né? Mas, como você falou, né? Às vezes, pessoal, a gente reclama de tão pouca coisa, né? E aí a gente olha na nossa história, né, na história da humanidade, a gente percebe que às vezes coisas que a gente reclama, que meio que sem sentido, né, sem nexo de nós reclamarmos, né? Quando a gente vê, principalmente, se aprofunda um pouquinho na história da África, entra na história deles hoje em dia, a gente vê que a gente não tem motivo para reclamar. Mas, enfim, é uma outra condição, é uma outra coisa que a gente vai aprender ainda ao longo do tempo, né? Enfim. Então, pessoal, eles vinham, né, nessas condições nos navios negreiros, né? E isso daí fazia com que viviam em condições subhumanas, muitos morriam, né? Mas... felizmente tem um lado bom, né? Que a cultura africana, a cultura que eles trouxeram para nós, né? Tá enraizada e tá aí hoje em dia difundida, né? E
a gente aproveita, né, da maior forma nos alimentos, na religião, né? Tem muita coisa boa, né, que os africanos eles deixaram para nós, né? E tá aí de legado para nós, para nossa população, para no nosso país, né? Felizmente. É isso, pessoal. O que eu trouxe para vocês hoje da aula de escravidão, a gente fala um pouquinho da escravidão aqui, né, na América, tá? Principalmente no nosso país, né? E semana que vem a gente não vai ter live porque vai ser feriado, né? Vai emendar, né, o feriado do Dia dos Professores. Mas aí na outra semana a gente finaliza esse capítulo e já entra no próximo capítulo, tá? Eu vou deixar hoje a live cair sozinha, tá? Então, eu vou me despedindo por aqui já de vocês, tá? Mas antes de me despedir, eu queria que vocês colocassem, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma colocação sobre esse tema, tá? É um tema que geralmente os alunos gostam, um tema triste, infelizmente, né? A gente falar desse processo que aconteceu na nossa humanidade, né? A gente percebe que o ser humano, né, foi tão... foi um processo tão desprezível, né? Que hoje a gente vê uma coisa abominável, né? Um ser humano escravizar um outro, né? E a gente vê que não tem muito tempo, né, que isso aconteceu, né? Foi no século passado aqui no nosso país, infelizmente, né? E durou tanto tempo, né? Inclusive, na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho como que terminou, né, a escravidão, como que foi esse processo de abolição, tá? A gente vai falar um pouquinho na próxima live. Mas eu queria deixar para vocês agora, vocês têm alguma coisa para falar? Fiquem à vontade. Professora, eu não sei, eu lembro de alguém ter falado assim, não sei, que eu tava falando sobre esse tema, falaram assim que muitos indígenas assim se recusavam a trabalhar e eram mortos por causa disso, por causa do orgulho deles. Eles se recusavam a trabalhar. É verdade, não é nem orgulho, né, Giovana? Vamos colocar nessa... Isabela. Oh, Isabela, perdão, desculpa. Perdão, É mais Isabela. por honra. Então, é uma coisa assim, ó, vamos tentar nos colocar no lugar deles. Eu vivo aqui minha vida, e estou acostumado com certos hábitos. Eu não estou acostumado a certo tipo de coisas, né? Trabalhar na lavoura o dia inteiro, me sujeitar à ordem de ninguém. Eu vivo a minha vida tranquilamente aqui. Eu planto para minha subsistência ou para me manter, né? Para me comer para minha necessidade. Eu vou lá, caço para minha necessidade, pesco para minha necessidade. Então, eu estou acostumado com certo... Oh, é seu irmãozinho, sua irmãzinha? É minha sobrinha, gente, pelo amor de Deus. Tá bom, já tá tendo uma aula de história. Então, Isabela, é isso. E aí, depois você vem um outro povo, uma outra cultura, te obrigar, te oprimir, e se você não fizer tal coisa, você vai ser sujeito a castigo dos mais variados, dos mais sangrentos, ou até a morte. Então é uma coisa, né, da gente pensar um pouquinho, né, como que a nossa humanidade, como que a história da humanidade foi triste, né, em alguns momentos, né, em muitos momentos, né. E até um momento uma coisa de reflexão, né? Que está entre os nossos ancestrais, né? A gente veio, né, o povo brasileiro, ele é muito miscigenado. Então, a cultura africana, ou o povo africano, está no nosso sangue, né? Então, os nossos ancestrais, eles foram escravizados, né? Então, é uma coisa que tá dentro de nós, infelizmente, né? E é uma lembrança triste que, repito, ficou aí na história da humanidade como uma coisa das coisas muito tristes. Professor, né? Oi. O que me deixa mais brava é de saber que eles só fizeram isso por causa da cor da pele, que eles eram diferentes deles. Exatamente, né? Em se tratando da escravidão, né? Na era moderna, né? Professor. Exatamente, né? Foi um processo que a gente pode dizer, falar isso. Pode falar?
Oi, oi. Eu acho que o Iago tem uma pergunta para fazer. Iago, pode falar, Iago. Faz aí. Ô, professor, os escravos deixaram alguma religião? Sim, o candomblé, por exemplo, né? Iago, me lembra, anota aí, tá? A live já vai acabar. Anota isso daí, a gente volta nesse tema na próxima live, tá bom? Tá bom. Interessante que você falou, perguntou. Inclusive, eu ia falar disso e você lembrou. Anota para a gente voltar nesse tema, tá? Pessoal, Beleza. ó, bom final de semana para vocês. Já passou até do tempo aqui, tá bom? Muito obrigado. Eu gostei muito da aula de hoje, tá? Fiquem com Deus aí. Tenham um bom final de semana, um bom feriado para todo mundo. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, Moacir. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, moça. Tchau, assim. Ai, ai.